Shalom a todos, eu sou a Dai e hoje vamos falar sobre um assunto especial e profundo, a garota neomessiânica. Sejam bem-vindos ao canal. Para vocês me conhecerem mais, eu falo muito, se vocês já viram meu vídeo, sobre a palavra na raiz, sobre hebraico. Então eu queria trazer um assunto mais profundo, um assunto onde vocês vão entender mais sobre estudar a palavra na raiz, sobre conhecimento, porque o nosso Jesus, ele é judeu. E o nome dele, que se fala Yeshua, é um nome que vocês ainda poucos conhecem, alguns não, mas que a gente sempre vê falar algumas pessoas. E eu sempre falo aqui palavras em hebraico, para que vocês entendam mais. E hoje eu quero falar sobre essa garota. Eu sou da igreja Mega Reino e eu estudo a palavra na raiz, então nós somos o quê? Neo-messiânico. Então eu quero trazer isso mais profundo, esse entendimento, para que vocês possam conhecer e entender o quanto a palavra de Deus é tão especial e que a gente entendendo mais profundo, a nossa mente se abre muito mais e a gente não despreza aquilo que eu vou trazer para vocês, que é sobre a primeira aliança, que muitos chamam de Antigo Testamento. E eu quero trazer esse entendimento para que vocês entendam mais sobre isso, entendam o quanto sua mente vai se abrir, o quanto você vai entender que Deus quer falar muito mais profundo com você. E esse estudo ele é muito mais profundo. E eu vou trazer aqui, vou estar lendo aqui, os significados para vocês entenderem. Você sabe o que significa neomessiânico? Vamos lá. Esse termo tem um significado espiritual muito forte. Representa um novo movimento que une o judaísmo e o cristianismo, voltando às raízes bíblicas da fé em Yeshua, nosso Salvador. Então, nessa primeira parte, a gente fala que ele une tanto o cristianismo e quanto a raiz bíblica da fé. Porque, se vocês não sabem, a nossa Bíblia é uma Bíblia hebraica, mas ela foi traduzida pelo João e vários intérpretes, né, eles eram padre, e foi traduzida. E ela veio assim sendo traduzida e perdendo um pouco da origem, mesmo que fala muitas palavras que Jesus ele fazia o Shabat. Jesus ele cumpria tudo que porque ele era um judeu, então ele cumpria tudo que precisava fazer. Ele falava em hebraico. Então a gente tem uma raiz muito mais profunda e um entendimento, palavras que ele usava em hebraico e falava assim sobre Teshuvah, mas na Bíblia não tá, na Bíblia normal assim não tá Teshuvah, a palavra que é, mas na Bíblia original sim. Eu não estou aqui com a minha Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia que eu já mostrei a minha Bíblia nos próximos vídeos, falando que ela é uma tradução que foi traduzida para mais perto, David Stein, mais perto do hebraico, para que a gente possa sentir mais perto, porque a nossa Bíblia, ela veio traduzida para o hebraico. Então ela tem um conhecimento mais profundo, uma raiz mais profunda. E que devemos não se perder, porque o nosso Yeshua, ele vai vir e vai vir aonde? Em Jerusalém. Todas as promessas vão se cumprir, tudo vai acontecer, ele vai vir em Jerusalém. Nosso Yeshua é judeu e ele vai vir, vai cumprir tudo que precisa fazer e que a gente precisa ter esse entendimento sobre a raiz, sobre o mais profundo na palavra de Deus. E eu quero trazer aqui o significado neo-messiânico. A palavra neo vem do grego e significa novo, então o termo neo-messiânico significa literalmente novo movimento ligado ao Messias. O messiânico também é muito parecido. Então, é ligado a. O Oscar está ligado à palavra. A gente se conecta. A gente cumpre também, lê a primeira aliança, que é o que chamam de Antigo Testamento, mas também lê o Novo Testamento, como um complementa o outro. Um está ligado ao outro. Só que um vai ligando e trazendo o mesmo propósito que falar do nosso Mashiach, do nosso Yeshua Jesus. No contexto de fé, o movimento neomessiânico é uma forma mais recente do movimento messiânico tradicional, que une a fé em Jesus, que é Yeshua, com as tradições judaicas. Ele valoriza as raízes hebraicas da fé,
as festas bíblicas, os costumes que nos ligam diretamente à promessa de Deus em Israel. Então, no messiânico, a gente comemora as festas, porque ela traz um significado mais profundo para nós. E eu vou trazer isso mais profundo, porque a gente pratica e vai vivendo isso. A gente não pode ignorar, ai, passou, ficou para lá e esqueceu. E deixa para lá, como se não fosse somente uma historinha. Não, é para a gente viver, aqueles ensinamentos é para a gente pôr em prática. E o que significa garota neomessiânica? É alguém que vive em fé de forma completa, tanto na primeira aliança, que é a Tanaká, conhecido como Antigo Testamento, quanto na Nova Aliança, o Novo Testamento, porque as duas se complementam. Uma complementa a outra. A gente não anula uma outra, uma está ligada à outra. Todos têm um propósito ligado uma à outra. Uma é a raiz e a outra é o fruto. Uma é a raiz e o outro é o fruto. Então, a gente vê que uma ela fala do mais profundo que começou do início de Gênesis, Levítico, Deuteronômio. Ela traz um entendimento pra gente. Ela é a raiz, é o primeiro começo. Sabe, ela antes de você ter o fruto, de saber por que eu tô dando fruto. Por que eu tô dando fruto? Você se pergunta. Porque você entendeu que você está na raiz. Se você conhece a sua raiz, você vai saber a sua história. Tudo. Então, uau, se eu tenho essa raiz, se eu tenho esse entendimento, os meus frutos, eles ficam maravilhosos. Então, a raiz, ela é muito mais profunda, que ela complementa o fruto. E ela traz um entendimento, ele abre a nossa mente, ele nos aprofunda na palavra de Deus, aquilo que ele quer falar comigo e com você. E com um complementa o outro. Uma aponta para o Messias e o outro revela o cumprimento da promessa em Yeshua. A garota neomessiânica guarda as festas bíblicas como Pessa, a Páscoa, que fala do nosso Jesus, Yeshua, que traz entendimento sobre o nosso Cordeiro que morreu por nós naquela cruz. Shavuot, Pentecostes, que é o Sukkot, Tabernáculos, que eu já gravei um vídeo aqui falando sobre o Sukkot, o entendimento sobre o Sukkot, quero que vocês vejam. E também participa dos jejuns e tempo santo, como Yom Kippur, o dia do perdão. Cada festa é um portal espiritual que fala de arrependimento, renovação e esperança. O sentido espiritual das festas. Cada, cada uma dessas festas carrega um significado profético e espiritual. Por exemplo, Yom Kippur nos ensina sobre arrependimento, Teshuvah, a voltarmos. Deus ele sempre dá em um ano para a gente a se arrepender, buscar arrependimento através de jejum, para que Ele possa trazer algo novo para a nossa vida. Arrependimento, porque Deus ele decide nesse dia. Ele nos entregou esse dia para que a gente possa se arrepender, mudar e fazer tudo certo. Já as festas dos pães asmo nos fala da purificação e de tirar o fermento. O que quer dizer? Tirar o fermento é o que? Tirar o pecado. Ser não messiânico é viver entre o equilíbrio do amor de Jesus, Yeshua, e a fidelidade às raízes da fé. Então, um complementa o outro, um traz algo para nós e que é para a gente viver a palavra de Deus toda e não se esquecer e não chamar de Antigo Testamento. Eu acho que Antigo Testamento fala muito assim, ultrapassado, já passou, esqueceu, mas não é isso. Então, que você chame mais de Torá, Tanaká, que é todos eles, complemento, e traz esse entendimento para vocês. E é compreender que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Que as festas, os símbolos, as tradições nos conectam ao propósito eterno do Pai. E continuando aqui. A garota não-messiânica é aquela que vive com o coração no céu, mas com pés firmes na palavra, que entende que as promessas dadas a Israel também nos alcançam e que o Messias é o centro de tudo. Se você se identificou com a garota neomessiânica, compartilhe, comente, dê o seu like, que vai me ajudar muito a crescer nesse canal, onde eu estou aqui
para obedecer aquilo que Deus me mandou e continuar gravando vídeos sem ser essa voz profética. Shalom e até o próximo vídeo.